Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu convido você a se debruçar sobre o Evangelho deste final de semana, desse domingo. Vamos juntos fazer a nossa Lécio Divina e para isso convido você a invocar primeiramente as luzes do Espírito Santo. Reze junto comigo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu lhe convido a pegar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículos de 21 a 27. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro levou Jesus para um lado e o repreendeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Com efeito, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que um homem pode dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Santo Evangelho com o auxílio, com a ajuda, com a colaboração do Frei Claudemir. Irmãos e irmãs, vamos refletir no Evangelho da liturgia deste domingo, o que a Palavra de Deus tem a nos dizer para a nossa vida, para a nossa comunidade. O Evangelho de hoje é uma sequência do Evangelho de domingo passado, quando os discípulos expressavam a fé em Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo, e sobre esta fé era edificada a comunidade cristã, a Igreja. Agora Jesus vai explicar a este grupo dos discípulos, ou a esta comunidade, o que significa realmente ser o Messias, ou melhor, qual é o seu messianismo. Quem é o Messias Jesus? Não podemos esquecer que, na época de Jesus, a espera do Messias certamente trazia vários conceitos de Messias. E um deles certamente seria um Messias triunfalista, todo-poderoso, certamente diferente do Messias que Jesus quer ser. Por isso, ainda no âmbito de instruir os seus discípulos, os seus seguidores sobre realmente o que é o reino de Deus, com este episódio de hoje, se inicia uma grande catequese sobre a cruz, sobre o horizonte da cruz. Nesse momento do Evangelho, não há mais multidões e as lideranças já decidiram rejeitar Jesus, porque não aceitam a sua proposta. Jesus só tem agora
a comunidade dos discípulos que continuam com ele. Porém, os discípulos que o seguem também desejam partilhar com Jesus um destino mais de glória, de triunfo. E Jesus vai explicar que o seu messianismo não passa por esses triunfos, pelos êxitos humanos, mas vai passar pela cruz. O discipulado será um caminho de entrega do dom total da vida. Certamente aqui também a comunidade de Mateus, provavelmente aí no final do século I, nos anos 80, 90, certamente essa comunidade também já perdeu o fervor inicial. E por isso é preciso recordar que o caminho cristão não é um caminho fácil, mas um caminho de cruz, onde não se pode esperar triunfos, êxitos, aplausos, mas a cruz. Porém, uma cruz que gera a verdadeira vida. O Evangelho de hoje, ele tem duas partes. Na primeira parte, Jesus anuncia aos discípulos a sua paixão. O caminho para a ressurreição, Jesus vai deixar claro que passa pelo sofrimento e pela morte da cruz. E Jesus vai prevendo isso no confronto com as lideranças dos judeus, que vão rejeitando a proposta do reino, os valores do reino, tem consciência de que ser fiel à vontade do Pai vai lhe trazer consequências. No episódio de hoje, Pedro não está de acordo com este final de cruz e se opõe porque sua compreensão do mistério de Jesus é ainda limitada. Sua concepção de Messias certamente ainda não é a mesma concepção de Jesus. A missão do Messias, Filho de Deus, para Pedro, deve ser uma missão gloriosa, vencedora. Pedro simboliza aqueles que pensam a lógica do mundo, que a vitória não pode estar no sofrimento, na cruz, no dom da vida. Jesus vai se dirigir a Pedro com uma grande dureza para tentar corrigir a sua perspectiva do reino ou seu entendimento do que é realmente seguir Jesus através dos triunfos, dos esquemas de poder, do domínio. Ao pedir ao Jesus que não assuma este final de cruz, ele está repetindo as mesmas tentações que Jesus já tinha experimentado no início do seu ministério, quando vai ao deserto. E por isso Mateus coloca na boca de Jesus a mesma resposta que ele deu naquela ocasião ao diabo: retira-te, Satanás. Ou seja, Jesus quer ser fiel ao projeto do Pai. Na segunda parte do Evangelho, Jesus apresenta uma instrução sobre o significado e as exigências de ser discípulo. Para ser discípulo é preciso ter a coragem de renunciar a si mesmo, de tomar a cruz e seguir Jesus no seu caminho de amor, de entrega, de dom total da vida. Renunciar a si mesmo, o que significa isso? Significa renunciar ao seu egoísmo, à sua autossuficiência, para fazer da vida realmente um dom a Deus e aos outros. É aí que se encontra verdadeiramente a vida. Não fechar-se em si mesmo, o fechamento em si é a morte. Fechar-se em si, preocupado apenas em concretizar os meus sonhos pessoais, os meus projetos, resolver os meus problemas, essa religião, essa espiritualidade nos leva à morte. Não gera a vida. Por isso, o que gera a vida é realmente entregar-se num dom generoso a Deus e, consequentemente, aos irmãos. Ou seja, ser discípulo de Jesus é ter a coragem do dom total da vida
E nós fazemos isso numa vida de comunhão, numa vida de comunidade. Tomar a cruz, portanto, e segui-lo, essa cruz é a expressão deste amor radical que se dá até o fim. Gastar a vida de forma total e completa por amor a Deus e para que os irmãos e irmãs sejam mais felizes. Isso sim explica a lógica da cruz, que não é então morte, que não é o sofrimento pelo sofrimento, mas é o sofrimento gerado pelo desejo de amar, de ser solidário, de perdoar, de viver em comunhão, de acolher e estender as mãos, principalmente para aqueles que mais sofrem. Oferecer a vida por amor não é perdê-la, garante Jesus, mas é ganhá-la. Quem é capaz de dar a vida não fracassou. Pelo contrário, ganhou a vida, porque encontrou seu sentido mais profundo que vai além desta vida, na vida definitiva, no encontro final e pleno com Deus. Portanto, nós podemos permanecer na mesma lógica em que pensa Pedro, uma lógica do poder, do domínio, do triunfo, do êxito, de estar do lado dos vencedores, ou podemos assumir a lógica de Jesus, a lógica de Deus, da entrega da vida a Deus e aos irmãos, no amor, na partilha, no serviço, na solidariedade, na misericórdia. O que Jesus nos mostra é que a fidelidade ao Pai deve estar presente até as últimas consequências. E por isso ser verdadeiro discípulo ou discípula de Jesus certamente é bem mais do que simplesmente participarmos das celebrações, dos ritos, das formas, dos preceitos, mas seguir Jesus com a coragem de viver e assumir o seu projeto de vida até as últimas consequências, até a cruz. Isto vai gerar a vida. Oremos. Jesus Messias, Filho do Deus vivo, nós te damos graças pela tua fidelidade ao Pai, pela tua subida a Jerusalém para a paixão, que assumistes com coragem por nossa causa, para nos mostrar que podia tornar-se um caminho de ressurreição. Ajuda-nos a sairmos de nós mesmos, a assumir também nossa cruz, como consequência do amor a Ti e ao próximo, entregando a vida para que ela seja plenamente ressuscitada. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que bom estarmos em sintonia com a palavra de Deus, que essa palavra permaneça em nosso coração, em nossa vida para sempre, com toda a sua riqueza, e que tenhamos uma semana abençoada e iluminada por esta palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Lumen.